Abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, está proposto para nós, nesse mês, a família da fé. Com base na exposição, na verdade, esse mês e o mês que vem, pastor? Se não me engano, Estamos estudando, ou estudarmos com base, ou pregarmos com base no livro de Gênesis. Antes de nós lermos o texto, nós não vamos ler o capítulo 16 todo, embora a gente vá trabalhar com ele todo. Nós vamos ler apenas os versos 13 e 14. Aí depois nós vamos estar de uma forma bem tranquila expondo ele, tá bom? E antes da gente ler esse texto, lembrar que Gênesis, como diz o pastor Hernandes, é a chave hermenêutica para entender toda a Bíblia. É aquele ponto em que você cavuca, e ali você vai tendo base para entender tudo que vem depois. Gênesis é esse livro fantástico, E Gênesis, ele não tem uma vontade de provar que Deus criou todas as coisas. Ele afirma isso. Categoricamente, nas 3 primeiras palavras, Gênesis afirma: no princípio criou. Deus criou. Então nós devemos crer nisso. A partir do verso 12 até o capítulo 50, a partir do capítulo 12 até o capítulo 50, Gênesis vai narrar sobre os patriarcas. Isso é muito bacana. Gênesis vai trazer ali, e você tem uma particularidade no livro de Gênesis, que você tem que ler o texto, ler o capítulo e voltar no capítulo como se estivesse não lendo um gibi, uma história, um romance, mas a palavra de Deus, de fato, relatando o início de todas as coisas. E como Deus trabalhou com homens e mulheres, e essa palavra chega até nós hoje. Então, lá no capítulo 12, creio que já foi... Obrigado, então. Creio que no capítulo 12, ou melhor, já foi pregado aqui no capítulo 12, o Senhor, Deus chama Abraão. Ele faz uma promessa. Passam-se praticamente 10 anos e nós chegamos no capítulo 16. E Deus tem a promessa. E Deus é Deus para cumprir a sua promessa. O que Ele falou, Ele há de cumprir. E se Ele falou, vai se cumprir de fato. E se cumpre, é porque Ele falou. E aí nós temos, então, esse texto de Gênesis 16. Vamos ler agora apenas os versos 13 e 14, pensando um pouquinho sobre o Deus que vive e me vê. Colocar aí, meninos, que eu vou passando aqui. O Deus que vive e me vê. Antes disso, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra. Já estivemos aqui aprendendo do Senhor. Os adolescentes na classe, lá com o pastor André, a turma aqui, Senhor Deus, numa reunião muito bacana, onde algumas dúvidas puderam, Senhor Deus, ser dirimidas. A gente louva e agradece ao Senhor pela Tua boa mão, que nos permite, Senhor Deus, estar na casa do Senhor e aprender do Senhor. Por isso, ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Também damos as boas-vindas a quem nos acompanha pela internet. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse link que você recebeu aí. Então, diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai, está em Cádiz e Bered. Ok. O que nós precisamos entender aqui precisa ser muito bem entendido no primeiro verso do capítulo 16, que diz o seguinte. Esse primeiro verso do capítulo 16... não foi não. Me ajuda aí. Então vai aí, vai na benção aí. O primeiro verso do capítulo 16 vai falar: o Deus que vive e me vê, a família da fé, seu status e sua situação. O Deus que vive e me vê, a família de fé, seu status e sua situação nesse texto. E aqui está muito claro que o texto vai dizer assim: ora. Essa primeira palavra vai trazer uma informação muito importante do que está acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo, do que está por vir. Ora, Sarai quer dizer, Sarai é o mesmo significado para Sarai, é também para Sara, que depois vai ser mudado o seu nome, assim também como o nome de Abrão. Tá ok? Sarai significa, olha só, princesa, senhora, dama, ok? Então, Sarai, mulher de Abrão, que tem o nome mudado para Abraão, e aqui nós temos um Abraão. Abrão significa pai elevado, pai ilustre, e Abraão, pai de multidão. Então, nós temos aqui Sarai, mulher de Abraão. Então, nós já temos aqui definido uma família. Nós temos uma esposa
e um marido muito bem definidos. Sarai, mulher, Abraão, esposo. Né? É definido pela palavra, essa informação é definida pela palavra Sarai, mulher de Abraão. Não lhe dava filhos. Aqui nós temos a situação. Por quê? 10 anos havia se passado do capítulo 12 até o capítulo 16, galera. 10 anos. E Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar, filho, que eu te mostrarei. Junta os seus trapos e partiu. Partiu Canaã. 10 anos se passam. E olha a situação. Você pode sentir aqui nesse texto um peso, uma agonia, uma dor, uma solidão, uma faca cortando na carne, como no sentido de que falta alguma coisa. Porque o texto vai dizer, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Mas aí vem uma contraposição. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, aqui, as personagens da história, né, depois vai aparecer um outro nome, está muito claro. Sarai, Abrão e Agar. Certo? Tinha uma serva egípcia. Provavelmente, Agar, e aqui é muito claro, porque a serva, que se chama Agar, é serva de Sarai. Agar não é serva de Abraão. E como isso aconteceu? Provavelmente isso vai acontecer quando no capítulo 12, Abraão, por conta da fome, vai para o Egito, né? E lá acontece um BO tremendo que a gente vai ver, e provavelmente por causa de situações de Sarai aqui com Abraão, isso aconteceu lá, e ela guardou isso. Quando Abraão vai, ele era o quê? Meio irmão de Sarai. Na verdade, Abrão ainda, né? E ele diz o quê? Sarai, que é princesa, senhora, dama. Vejam bem essa senhora, né? Bonita, de parar o quarteirão. Miss Canaã, daqui a pouco vai chegar no texto e vai provar isso, né? Ela está lá, é muito bonita, e Abraão olha para ela e diz assim, olha, com certeza o faraó vai ficar de olho em você, minha filha. E para ter você, ele vai me matar, sabendo que eu sou meu marido. Você disse que para ela que você é minha irmã. Aí o que acontece? O faraó toma Sarai, e aí depois que ele fica sabendo por providência de Deus, o faraó manda que Sarai e Abraão vão embora, e lhe dão muitos bens e servos e servas. É nessa toada que provavelmente Agar vem como serva de Sarai. Então o texto diz que Sarai e Abraão estavam lá de boa, 10 anos se passaram, mas não tinham filhos. A promessa ainda não havia se cumprido. 10 anos. Que coisa, hein? 10 anos. Mas, tendo, porém, Agar uma serva. Então nós temos aqui muito claro a família da fé, seu status e sua situação. Nos versos 2 e 3, o Deus que vive e me vê, pode passar aí, meninos, não compactua com jeitinhos brasileiros. O Deus que vive e me vê, o Deus que vive e vê você, o Deus que você professa que vive e te vê e sabe de todas essas coisas, não compactua com jeitinho brasileiro. O que é jeitinho brasileiro? É aquela velha malemolência do brasileiro de dar jeito em todas as coisas. As coisas impossíveis, ele dá um jeito. Ele dá um jeitinho. E isso se nomeou como jeitinho brasileiro. E, pasme-se, nós, os brasileiros, temos orgulho disso. De levar vantagem em todas as coisas. De dar manta nos outros. Não é assim que se diz? E aqui no verso 2, até verso 2 e 3, nós vamos ler, porque nós temos já a família da fé, o status que foi falado e a situação, ok? Parece, assim, algo lamentável, algo lastimável. Uma família tão bonita, uma família bacana, com posses, bem localizada, bem constituída, já saiu do seu lugar, já está ali definida, já está com tendas, mas não tinha filhos. Mas tem uma situação. Opa! E aí o verso 2 vai dizer, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Presta atenção nessa informação que aqui, meus irmãos, aqui tem muita mágoa escondida. Tem muita mágoa de uma mulher que está magoada com seu Deus, que disse ao seu marido, numa terra em que ela estava, que eles, essa família, seria bem abençoadas, com filhos, filhas, filhos, filhos e filhos. Mas o texto ainda continua dizendo, Sarai vai dizer ardilosamente para Abraão, num jeitinho brasileiro de como se dissesse assim, Deus está demorando e nós vamos dar uma forcinha para Deus. Porque esse negócio tem que rolar. Mesmo que eu não possa dar filhos a você, Abraão, vamos fazer um negócio aqui. Vamos inventar um esquema 2, caixa 2, jeitinho brasileiro para dar jeito na situação. Porque eu não posso ficar mal na história.
e você tem que ter um filho. E aí ela vai dizer: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei, presta atenção que ela está pensando nela, com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Verso 3, então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Vocês conseguem perceber no texto coisas tão, situação tão minuciosas que nos passam apercebido e estão aqui no texto? Essa mulher, ela está desimpedida, está com idade avançada, provavelmente a menopausa já chegou, seus dias já passaram. Ela, assim, já sabe, mulher sabe quando essa situação chega, e ela não pode dar filhos. E ela, na intenção de dar filhos a Abraão, na verdade, a sua intenção era que ela fosse bem-aventurada. Porque aqui, na verdade, meus irmãos, embora nós estejamos usando o termo jeitinho brasileiro, o Código de Hammurabi, 1.700 anos antes, descrevia essa situação. Parece um negócio maluco para a gente, né? Qual mulher hoje que daria um marido, a sua serva ou uma empregada para ter um filho? Está aqui instituída a barriga de aluguel. Primeiro registro de barriga de aluguel na história. Ela pensa nisso e ela diz: opa, jeitinho brasileiro, agora vai dar certo. O Código de Hammurabi prescrevia isso, 1.700 anos, que se uma mulher fosse casada com seu senhor, ela podia, tendo serva, dar a sua serva para que essa serva desse filhos a essa família, e esses filhos fossem considerados filhos da senhora, não da escrava. Mulher que saiu da sua terra, do Egito, e agora está morando numa terra estranha. Preste atenção que já começa aqui a aparecer a situação miserável de Agar. A situação lastimável de Agar. Então, nós temos aqui que Deus não compactua com jeitinhos brasileiros, meus irmãos. O que é que eu quero trazer para a gente nesses dois primeiros pontos? O que Deus tem falado com você, meu irmão e minha irmã, de promessas na sua vida? Quais são elas? Graças a Deus nós temos aqui, né, em Chácara também, Deus tem sido gracioso, né, em dar filhos. Tivemos agora a Laurinha, que veio, né, do Alain e da Lisle. Estamos muito felizes com isso. Deus tem dado filhos e filhas a essas igrejas. Mas, muitas vezes, não só a questão de filhos, de promessa desses filhos que foram dados, estão longe da presença do Senhor. Vocês estão olhando para um pai nessa situação. E quantos outros Deus já tem instituído e colocado através da palavra? Minha irmã, meu irmão, espere na promessa e na graça. Mas nesse tempo em que se passam as coisas e nós não vemos a presença do Senhor, de modo Spielbergiano, as coisas acontecerem, nós procuramos jeitinhos brasileiros para tentar ajudar a Deus no meu tempo, naquilo que me beneficia, para eu ficar bem na jogada. E tratamos as situações, né, Lu, com jeitinhos brasileiros. Presta atenção, o Código de Hammurabi era algo válido, era algo legal, mas nem sempre aquilo que é válido e é legal está de acordo com a vontade do Senhor, meus irmãos. Presta atenção, nem tudo aquilo que se propõe como legal, legítimo, verdadeiro, sincero, está de acordo com a vontade do Senhor. Então, dos versos 2 e nos versos 3, o Deus que vive e me vê não compactua com jeitinhos brasileiros. E nós precisamos desesperadamente aqui na igreja largar de mão a corrente que prende, muitas vezes, os nossos filhos, que estão na mão do Senhor. Eu passei por esse processo doloroso com meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos, está longe da presença do Senhor. E por quantas vezes eu tentei fazer com que ele voltasse para a igreja com as minhas próprias forças. Briga, gritos ao telefone. Quando então eu pude descansar na presença do Senhor e dizer que ele é um filho que foi dado por Deus, o Senhor de toda graça. E ele tem o tempo dele, meus irmãos. E eu creio nessa promessa porque é a palavra de Deus que diz, não é pela minha força. Então eu coloquei o jeitinho brasileiro numa lata de lixo. E hoje eu tenho vivido com mais paz no meu coração.
Como você tem vivido hoje, minha irmã? Filhos e filhas, longe da presença do Senhor. Casamentos falidos, casamentos desfeitos. Lar, que é o último lugar que você prefere chegar depois de um dia extenuado de trabalho. Esse Deus que nós cantamos não compactua com esses jeitinhos. No verso 4 ao verso 6, o Deus que vive e me vê possibilita o caos na família da fé. Isso parece loucura. Mas esse Deus que está aqui presente possibilita o caos na família da fé. Meus irmãos, e aqui nós vemos de fato um casamento, né? E já um sábio já disse que o casamento é um relacionamento entre duas partes, onde uma está sempre certa e a outra é o marido. Tem jeito, né? Gostou não, Lu? Não está bem não. Foi um sábio profeta que disse isso aqui. Eu queria deixar um conselho aqui para os jovens casados. O Eric e a Rafa não estão não, né? Dani, receba aí. Você que é noivão, está bonitão aí com a aliança que eu já pisei. Você está andando assim, tocando baixo assim, né? Mostrar a aliança. Galera que está aí noiva aí, bacana. E até para os velhos casados, né? Não brigue com a sua esposa quando você vai precisar desesperadamente dela no dia seguinte. Não durma brigado com a sua esposa se no dia seguinte você vai precisar desesperadamente dela. Fica a dica aí para os meninos. E as irmãs, fechem os ouvidos agora. Conta um caso que um casal com 15 anos de casado estavam brigados já havia uma semana. Só que o maridão tinha um problema. Nesses 15 anos, ele se acostumou-se a ser acordado pela esposa todos os dias para ir trabalhar. Todos os dias. A esposa acordava ele. 6 horas, acorda. Algumas já riram e olharam para o lado assim, né? Vai dar B.O. essa pregação aqui, mas vamos lá. Todos os dias. E aquele marido, não dando o braço a torcer, começou a se ver desesperado. Quarta, quinta-feira, porque na sexta-feira ele tinha uma reunião importante para apresentar um projeto que lhe valia a sua promoção. E aquele dia, começava às 8 horas da manhã, impreterivelmente, ele tinha que estar com o seu PowerPoint pronto, com a sua apresentação pronta para apresentar para a diretoria daquela empresa multinacional. Mas ele não quis abrir mão. Não quis abrir mão, né? Nós somos machões, não vou fazer não, mulher, não. E aí ele olhou para a mulher naquela quinta-feira à noite. Ele até pensou em chegar e conversar, pedir perdão, aquela coisa. Não vou abrir mão. Só que ele tinha esse problema, ele entrou em desespero. Ele falou, como é que eu vou acordar amanhã? Meu Deus. Não tinha jeito, colocava despertador, aquela coisa toda, não acordava de jeito nenhum. Colocou um bilhetinho gélido no criado mudo do lado onde a sua esposa já dormia, dizendo assim: acorde-me às 6 da manhã, reunião importante. Dobrou o bilhetinho e colocou do lado. E foi dormir descansadamente. No outro dia, ele pula da cama, olha no relógio, 8 horas da manhã. Ele fica desesperado, a mulher não está ali, ele vai correr logo para descer para a cozinha para brigar com a mulher. Quando está correndo para brigar com a mulher, porque a mulher não tinha acordado ele precisava estar naquela reunião, mas a reunião já começou, ele não estava lá, perdeu a promoção, se lascou. Quando ele vai correr, e olha o bilhetinho no criado mudo do lado de onde ele dormia. Ele olha aquele bilhetinho, fica preocupado, vai e abre, meio que tremendo, e quando olha o que está escrito, acorde, são 6 da manhã. Cuidado com as irmãs. Porque aqui, cuidado, meus irmãos. Se você vai precisar, faça as pazes, durma em paz, porque senão vai dar ruim. Verso 4 e 6, o Deus que me vê e vive possibilita o caos na família da fé. Versos 4 e 6 vai dizer, ele a possuiu. Lembra que aqui no verso, Sarai vai... a narrativa do texto vai dizer bem assim, tomou Sarai, Agar, e a deu a Abraão. Vocês lembram o que aconteceu em Gênesis? Ou melhor, em Gênesis não. Aqui acontece em Gênesis também, né? Lá no iniciozinho, capítulo 3, se não me engano, Eva tomou o fruto proibido. Alô? Tomou o fruto proibido e fez o quê? Tomou o fruto e deu a Adão. Sarai está reverberando isso aqui. Está reverberando isso. Deus diz para Eva, Deus diz para Adão, não coma. Don't touch. Não toque. Vai dar ruim. E Deus diz para Abraão e Sara, aguarde. Vocês serão benditos. Mas Agar diz, opa, vai dar. E aí vai acontecer um B.O., gente, aqui. Porque ele a possuiu, né? Abraão provavelmente tinha alimentação mediterrânea, caminhava todo dia pelo deserto, né? Estava tudo em cima, estava tudo beleza. Ele a possuiu e ela concebeu. Olha, tudo de boa, né? O plano de Agar, o plano de Sarai está beleza. Vendo ela, Agar,
que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui nós temos Agar, né? A egípciazinha com as garrinhas por lá de fora, né? Agar, se tivesse Instagram, ela tinha postado assim com Abraão ao fundo, o barrigão, e tirava uma foto e colocava, eu tenho, você não tem. E marcava Sara, né? Porque ela começa, de fato, a mostrar quem ela é. Olha a situação que vai acontecer aqui, meus irmãos. Verso 5. Disse Sarai a Abraão. Lembra? Lá atrás, Gênesis 12. Minha filha, não disse que eu sou seu marido, não, porque vai dar ruim. Disse que eu sou seu irmão. O texto não narra, mas como é que foi a situação de Sarai no palácio de Faraó? Uma mulher abandonada pelo próprio marido, que só quis livrar a sua barra da morte. Aqui Sarai está colocando toda a sua raiva, porque ela vai dizer bem assim, ó, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha, ainda coloca o Senhor no meio ainda. Uma mulher que agora estava desesperançada, tenta, com seus próprios jeitos, conseguir o filho que ela tanto desejava, para ser o seu filho, ser chamado de seu, ficar bem com a sociedade, não ser agora desgraçada, a estéril, a abandonada, a rejeitada por Deus. Agora vê que aquela mulher, aquela situação não deu em nada, porque o quê? Ela foi desprezada pela própria. Então, Agar, como se tivesse tido uma promoção, essa promoção é a barriga, diz o quê? Minha filha, não vou lavar banheiro, não. E, lavar prato, não. Lavar louça, não. Não, você tem, você não tem, eu tenho. Passava a mão na barriga, né? E começou a menosprezar. E aí Sarai se volta para o seu marido. Uma situação que parecia, né, sob controle, algo definido, algo bacana, algo legal. Deus possibilitando o caos na família da fé. Na maioria das vezes, ou muitas das vezes, ou em quase todas as vezes, o caos que você está vivendo na sua vida, se você está vivendo ele, Deus está possibilitando para dizer a você, sou eu quem faço. No meu tempo, do jeito que eu disse, do jeito que eu determinei, vai acontecer. E se não for assim, vai vir o caos. E só no caos que você vai aprender a olhar para mim, a me buscar, a ver quão pequeno você é e quão grande eu sou. E aqui nós temos um caos tremendo. Versos 4 a versos 6. Respondeu Abraão, e aí Abraão dá a resposta, né? Abraão, a Sarai, a sua serva está nas suas mãos. Não é minha serva, filha. Não é minha serva. Foi dado para você. É tua. Vai que é tua. Procede segundo o melhor te parecer. E aí Sarai vai às forras. Né? A essa está me humilhando. Sarai humilhou-a e ela fugiu da presença, de sua presença. Aqui nós temos só erro, né? Sarai, nós vemos o erro aqui, que ela já começa errando logo no início do texto. Ela vai de encontro ao marido que, de fato, nessa situação, né, a única situação é o sentido de possuir, porque Deus tinha dado a promessa a Abraão. A promessa era a Abraão. E Sara seria beneficiada por essa promessa dada a Abraão. Porque Sara é mulher de Abraão. Deus é Deus. E quando Ele dá uma promessa, essa promessa vai a toda a família da fé. E pais, mães, vovôs, vovós, netos são abençoados por causa dessa palavra. Então, Sarai já começa por aí. Abraão que se permite fazer o que não era para fazer. Agar que se volta, que sabia que tinha que ficar no seu canto. Só erro. Só situação lastimável. Mas ainda o texto continua dizendo, no verso 7 ao verso 9, nós podemos perceber que o Deus que vive e me vê, realinha a família da fé. O mesmo Deus que possibilita o caos, trabalha em meio ao caos.
comanda o caos, dá ordem ao caos. Nós vemos isso em toda a sua palavra. Nós vemos isso em todos os instantes. Vejam só o que diz o verso 7 ao verso 9. Tendo essa Sarai sai humilhada, né, com filho no ventre, e provavelmente ela está voltando para o Egito. E aqui o texto, provavelmente, quando esse relato do anjo que a encontra, ele a encontra praticamente perto dos muros ali do Egito. E o texto vai dizer, tendo achado o anjo que está no meio do deserto, que já está a caminho de volta para o Egito, de onde ela acha agora que nunca deveria ter saído, tendo achado o anjo do Senhor, e aqui esse anjo, na letra maiúscula, é a primeira vez que aparece essa expressão, Jéder, na Bíblia. E ela vai aparecer algumas vezes. Alguns teólogos, né, têm posições diferentes, mas a maioria deles entendem, Caio, que aqui anjo do Senhor é o próprio Jesus que aparece. Claro que tem opiniões divergentes, nós temos que deixar isso aqui muito claro, tá bom? Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte, presta atenção que aqui tem relatos belíssimos na Bíblia de encontros de homens com mulheres em fontes de água, em poços. Isso é belo. E aqui talvez seja o primeiro dele, né? Tendo achado que, na verdade, é o anjo do Senhor que aparece através de uma teofania. O próprio Jesus aparece em outra figura a essa pessoa. Isso nós chamamos de teofania. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Complicado isso aqui, né? Porque primeiro essa mulher está abandonada, largada, rejeitada, e aparece uma aparição de algo que ela nunca viu. Um anjo. E essa mulher é egípcia. Ela não tinha esse contato. Ela era politeísta. Ela acreditava em vários e vários deuses. Agora aparece esse anjo do Senhor junto à fonte. Vocês lembram em João capítulo 4? Qual é a narrativa de João capítulo 4? Jesus aparecendo, ou Jesus estando já à fonte do poço de Jacó, e aparecendo também uma mulher, a mulher samaritana. Junto do poço, junto da fonte. E aqui nesse texto que nós lemos, o anjo faz duas perguntas, dá uma ordem e faz duas promessas. Isso é muito bacana, porque ele vai dizer assim, o anjo do Senhor junto à fonte da água no deserto, verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te. Essa é a primeira ordem, ok? Mas no verso 7 vai dizer, tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva do Senhor. E ele faz essa pergunta, de onde vens e para onde você vai, mulher de Deus? Para onde você vai, filha? O que isso nos implica, meus irmãos? Muitas vezes, quando a situação está ruim, não está de acordo com aquilo que nós queremos, nós nos esquecemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. A pergunta para hoje, para todos nós que aqui estamos, para você, de onde você vem e para onde você vai? Duas perguntas. Onde você vem, Vitor? E para onde você vai? O pastor Hernandes diz que nós fomos criados no céu. Por isso que a gente tem saudade do céu. O crente que não tem saudade do céu deve pensar na sua fé. Espera aí. Eu e meus alarmes. O Deus que vive e me vê realinha a família da fé. Esse anjo está se encontrando com a mulher e está dizendo, volta para a sua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Dos versos 10 ao verso 12, o Deus que vive e me vê, transborda em graça comum. Nós temos a percepção de duas graças, né? A graça especial que é dada aos seus santos,
Nisso nós podemos pensar um pouquinho nos dons espirituais que são dados aos seus santos, à igreja do Senhor, para a edificação da sua igreja, e a graça comum. O sol que se põe, o vento que balança o nosso rosto. Graça comum. E essa mulher, que não é alvo da graça de Deus, porque era uma egípcia, é aqui abençoada. E aqui, nesse instante, meus irmãos, inicia-se o conflito mais terrível da humanidade, o conflito árabe-israelense. Vai nascer Ismael, que vai ser pai dos árabes, e mais um tempinho depois, só depois de quase 14, 15 anos, é que Isaac virá. Presta atenção que Sara e Abraão ainda terão que esperar mais um cadinho. Deus dizendo bem assim, olha, vocês vacilaram, mas a minha promessa se cumpre, vocês vão ter que esperar mais um cadinho. Deus, ele transborda em graça comum, nos versos 10 ao verso 12. Eu já li o verso 10 e o verso 11 diz assim, disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Ele fez duas perguntas, de onde vem e para onde vai. Ele dá uma ordem, volta-te e humilha, mas ele faz duas promessas. E essas promessas estão se cumprindo. Disse-lhe o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Verso 12, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitarás fronteiro a todos os seus irmãos, e habitarás fronteiro a todos os seus irmãos. Graça comum, de uma mulher desvalida, de uma mulher que não precisa, de uma mulher que não era povo de Deus, mas que recebe a graça desse amor imensurável. Esse Deus que estende sua graça e promete uma bênção tão favorável a uma desfavorecida, não olharia para nós nas nossas lutas, nas nossas ansiedades, nas nossas dores? De onde você vem e para onde você vai? Volta de onde você saiu, porque o Senhor vai te abençoar de modo sobremaneira. Se Ele faz essa promessa a uma que não era da promessa, por que Ele não fará a você? Porque Ele não tem as suas mãos estendidas. Ele é o Senhor de toda glória. Ele é o Senhor de toda graça. E por fim, nos versos 13 e 14, o Deus que me vive e vê, permite ser reconhecido. E aqui talvez seja um dos textos mais belos, porque vai dizer, é o texto que nós já lemos. Então ele invocou o nome do Senhor, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que me vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Berla-Roi e está entre Cádiz e Beré. Berla-Roi aqui é o Deus que vive e me vê. Para finalizar, meus irmãos, o Deus que vive e me vê permite ser reconhecido por alguém que estava numa situação em desvantagem, por alguém que estava com um filho no ventre, por alguém que não sabia qual seria a recepção na terra de onde ela veio, da terra de onde ela foi dada a Sarai. Essa mulher agora está sendo abençoada pelo próprio Deus, dizendo que esse filho que vai nascer vai ser um cabra, como diz o nordestino, um cabra safado. Mas vai nascer muita gente dele. E ele vai ser uma geração numerosa. E nós temos hoje os árabes aí todos, essa galera toda aí. Daqui a pouco nós vamos ver isso nos próximos sermões. É Deus dizendo, volta, humilha-te, porque de ti farei também uma grande nação. E essa mulher reconhece. E é tão bacana isso aqui, que fazendo de novo uma alusão a João 40, quando ela, e aqui, meus irmãos, é a primeira vez que uma mulher dá nome a Deus. E esse nome só essa mulher dá. Agar, uma desvalida, uma egípcia. Ela vai dizer, tu és Deus que me vê. E aí, Berla-Roi, que quer dizer o Deus que vive e me vê, na língua King James diz assim, será esse porventura o Deus que de fato conseguiu me ver? Quando a mulher samaritana, então, reconhece a palavra do Senhor, João 4, verso 29, ela deixa o seu cântaro, sai correndo, vai na aldeia de Samaria e diz aos seus, será este, porventura, o Cristo? Uma mulher samaritana, desvalida, 6 maridos, largada na vida, ia no sol de meio-dia buscar água, porque era rechaçada por todos os da sua casa. Olha como a palavra de Deus ajuda. A palavra de Deus não é um amontoado de textinhos
Está tudo interligado. É graça, graça, graça. Louvado seja o Senhor. E para concluir, o capítulo que começa com intenções humanas termina com a vontade de Deus prevalecida. A vontade de Deus prevalece apesar de nós. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas frustrações, apesar dos nossos vacilos, seja qualquer nome que você dê para essa questão, isso é pecado. E o texto vai finalizar. Agar deu à luz a um filho, Abraão. Abraão, o seu filho, que lhe dera Agar, chamou-se Ismael. E Ismael quer dizer Deus ouve. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Mas ainda não é o filho da promessa. Vai chegar na próxima pregação. O Deus que vive e me vê. Ele vive. Ele é Senhor. Ele comanda todas as coisas. Ele nos vê. Ele te vê. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.